Ora, muito boa tarde. Então hoje vamos começar um novo capítulo, o capítulo 1.3, efeitos de variação de preços e de rendimento. Ah, Agora, antes de avançarmos para este capítulo, só queria recapitular, relembrar uma coisa que nós demos no vídeo passado, que é a curva de indiferença. Então, aqui vocês têm. Espera aí. Aqui vocês têm uma tabela, um gráfico, aliás. Aqui a reta horizontal é o eixo de X e a reta vertical, o eixo de Y. Vocês têm restrição orçamental e vocês têm hum, uma curva de indiferença. Vamos dizer que a curva é feita assim desta maneira e tens uma outra curva de indiferença assim, desenhada ponto tangente, com um ponto tangente neste ponto aqui. E se calhar este cor não é muito boa. Tem um ponto tangente aqui. Vamos chamá-lo de ponto C. Na primeira curva de indiferença, I1 e I2. Esta curva de cima é a curva de indiferença 2. Tu tens também dois pontos tangentes com a reta de restrição orçamental, que é ponto aqui e aqui. Vamos chamá-lo de ponto A e o ponto B. Então nós sabemos que no ponto A, o ponto A e o ponto B, eles têm o mesmo grau de utilidade. Isso porquê? Porque ambos os pontos estão alocados na mesma curva de indiferença. Então, utilidade de A é igual à utilidade de B. E nós sabemos que quando a curva de indiferença está mais para o lado de cima e para a direita, o grau de utilidade dos pontos que estão alocados nesta curva é maior que os pontos que estão na curva 1, porque é mais abaixo e mais para a esquerda. Logo, a utilidade de C é maior que a utilidade de A e de B. Logo, o que é que nós devemos. Qual é o cabaz? Qual é a combinações de produto X e Y que nós devemos comprar? Devemos comprar o cabaz A, cabaz B ou cabaz C? É o cabaz C, porque este cabaz ele traz-nos mais a utilidade, ou seja, nós estamos mais satisfeitos ao consumirmos o cabaz C e este ponto C ele está ahm, nós podemos obtê-lo através do nosso rendimento. Nós podemos gastar todo o nosso rendimento para comprar o cabaz C. E nós sabemos que. ahm, Se calhar eu vou desenhar aqui. Nós sabemos que os preços nem sempre são fixas. Eles vão mudando à medida que o tempo avança. Vamos supor que o preço do produto X diminuiu e o preço de Y mantém-se e o nosso rendimento se mantém também. Então, se calhar vou desenhar com cor diferente com isto. Então, imagine que esta é a nossa restrição orçamental inicial. Não. B, C, 0. Restrição orçamental inicial. Budget constraint inicial. E temos uma diminuição do preço de X. O que é que acontece com esta restrição? Ele roda para a direita. A quantidade que podemos comprar do produto Y é a mesma, porque o nosso rendimento não mudou e também não mudou
o preço de quantidade Y. Se eu não comprasse nenhum quantidade de X, a quantidade que eu posso comprar do Y não se muda. Agora, ah, como é que nós apresentamos isto no gráfico? É assim, vocês rodam isto para a direita. Se houver, e se o preço diminuísse ainda mais, o preço do X? Rodamos ainda mais para a direita. E assim sucessivamente. E ao rodar, ao rodar a reta para a direita, sim, sugere também novas curvas de indiferença. Por exemplo, a curva de indiferença na budget constraint inicial é assim, depois é assim, assim e assim. Nós temos a curva de indiferença hum, a progredir, digamos assim, a aumentar. Nós queremos sempre comprar cabazes que nos trazem mais satisfação, que nos trazem mais utilidade. E a curva que esteja mais à direita e mais para cima é a curva que nos traz mais a utilidade, mais satisfação. E o conjunto, hum, o conjunto dos pontos tangentes, ponto tangente, ou seja, o ponto em que a curva cruza ou toca com a nossa reta de restrição orçamental, neste caso. É este ponto aqui, aqui e aqui. E se nós alinhássemos todos estes pontos, esta reta nova, ele chama-se curva de preço-consumo. PCC. É como se diz aqui, olha, Price Consumption Curve. Ele mostra-nos como é que a relação entre os pontos ótimos, os pontos ótimos são estes pontos tangentes, está bem? São cabazes ótimos. São os cabazes que nos traz mais utilidade de acordo com a nossa restrição orçamental. Eles são os cabazes ótimos. Então, a curva de preço-consumo, ele diz-nos a relação entre a mudança de preço e os nossos novos cabazes ótimos. Ou seja, ele diz-nos como é que como é que o consumidor, desculpa, o comportamento da compra do consumidor se reage hum, quando enfrenta uma alteração de preços. E a partir desta curva de preço-consumo, nós podemos desenhar uma curva da procura. Ora, muito bem. E a curva da procura? Ele diz-nos como é que as quantidades do X se altera, sim, se altera quando houver mudanças no preço de X. É isto para que é que serve a curva da procura. E, já agora, este caso aqui, quando nós temos o preço de curva consumo horizontal, ele mostra uma situação em que os produtos são substitutos. Ou seja, eu posso comprar eu posso comprar o produto Y e abdicar os produtos de X. Este é o produto substituto. Como o Pepsi e Coca-Cola, que é o caso disto. E ahm, a curva de preço-consumo nem sempre é horizontal. Ele pode ser negativo ou positivo. E aqui temos um caso
dos produtos substitutos. E aqui temos um outro caso dos produtos complementares. Então nós podemos ver que enquanto houver uma diminuição do preço de X, o consumo do produto X aumentou. Nós podemos. O consumo não. Nós temos mais poder de comprar mais produtos de X. Logo, sendo Y um produto complementar de X, o consumo dele aumentou também. Porque o preço de X diminuiu. E porque eles são produtos complementares. E a seguir, como é que nós calculamos a curva de preço-consumo? No vídeo anterior, nós sabemos que a taxa marginal de substituição, ou marginal rate of substitution, é igual, ou seja, muito semelhante com a curva de. Não, curva não, desculpa. Com o custo de oportunidade. Nós sabemos que o custo de oportunidade é o declive da nossa reta de restrição orçamental. Este é o restrição orçamental. E uma curva de Oi, está mal desenhado. E uma curva de indiferença. Nós sabemos que. Peço desculpa. Este ponto aqui, a curva é o ponto onde se cruza a curva de indiferença e restrição orçamental. Então, neste ponto aqui, o declive da restrição orçamental e o declive da curva de indiferença são iguais. E nós sabemos que o declive da curva de indiferença é a nossa taxa, a taxa marginal de substituição, ou MRS em inglês. MRS, Marginal Rate of Substitution, é igual ao nosso custo de oportunidade. Só neste ponto tangente. E como o curva de preço-consumo é desenhado através de vários pontos tangentes entre a curva de indiferença e a reta de restrição orçamental, então a curva de preço-consumo ele tem que satisfazer esta condição. Taxa marginal de substituição igual ao custo de oportunidade. Que é o que nós temos aqui. Que é o que vamos calcular esta igualdade. Então, nós sabemos que a taxa marginal de substituição é calculada dessa forma, de y dividir por x. Aliás, como é que podemos dizer? É calculado da maneira em que. Agora, antes de nós entrarmos para os cálculos, a calcular a curva de preço-consumo, eu quero que vocês saibam que então quer dizer, nós já sabemos que a taxa marginal de substituição é igual ao custo de oportunidade e na curva de indiferença nós sabemos que a utilidade total é sempre igual, logo não há alterações em utilidade, é uma utilidade total. Este triângulo lê-se como delta. A delta da utilidade total é igual a zero. E nós sabemos que a delta da utilidade total é igual a delta da utilidade do x mais a delta da utilidade do y, que vai dar zero. E como é que nós representamos? Como é que nós representamos a alteração da utilidade do x e a utilidade do y? Que é através da utilidade marginal. Então,
podemos dizer que a delta TU é igual a delta X, este é um X, vezes a utilidade marginal do X mais delta Y vezes a utilidade marginal do Y, que vai dar zero. Tem que tomar conta desta equação. Então, vou marcar como vermelho. Este e este, eles são iguais, está bem? Só que são representados de forma diferente. Eles querem dizer a mesma coisa, está bem? Agora, vamos desenvolver esta equação. Delta x vezes a utilidade marginal do x mais delta y vezes utilidade marginal do y igual a zero. X, ok. Passamos este delta y e a utilidade marginal de y para lá e fica como negativo, porque aqui tens um sinal de mais. Quando tu mudas para o outro membro, tu mudas sempre o sinal. Isto é equivalente a delta x vezes mux igual a menos delta y vezes muy. E continuamos a desenvolver. Passamos o... sim, se calhar passamos o delta x para o outro lado e utilidade marginal para este lado. Estamos só a desenvolver a equação, está bem? Isto fica... já agora, como estão em multiplicações, eles passam para o outro lado a dividir. Logo fica a utilidade marginal do x a dividir por utilidade marginal do y, que é igual a menos delta y a dividir por delta x, que é igual à nossa taxa marginal de substituição. Ou, em inglês, Marginal Rate of Substitution. MRS. Agora, nós sabemos que neste ponto em específico nós chamamos de cabaz ótimo. No cabaz ótimo, a taxa marginal de substituição é igual a custo de oportunidade. E como é que nós representamos a custo de oportunidade? Isto está aqui mostrado. Preço de x dividir por preço de y. Este é a nossa custo de oportunidade. Este é igual ao custo de oportunidade. Então podemos concluir que MUX dividir por MUY igual a menos delta y dividir por delta x, que é igual ao nosso custo de oportunidade, peço desculpa. Preço de x a dividir por preço de y. Agora, como é que se calcula a curva de preço-consumo que nós temos aqui? Nós já sabemos que a taxa marginal de substituição é igual ao custo de oportunidade. Agora vamos supor que o nosso rendimento é 120, o preço do y é igual a 1 e o preço de x é indefinido, porque é o preço de x que se varia, nós não sabemos um número específico. Logo, a reta de nossa restrição orçamental é feito dessa maneira. 120 igual ao preço de x vezes a quantidade do x mais o preço do y vezes y. Mas como o preço de y é igual a 1, o y vezes 1, o 1 pode ou não estar ali, porque não vai mudar nada. Agora, considerando a função da nossa utilidade, a função da utilidade, ou seja, ele diz-nos como é que a nossa utilidade
aumenta ou muda conforme os diferentes quantidades de produto X e ou Y. Ahm, então, nós sabemos que a taxa marginal de substituição podemos dizer que é igual a isto ou isto. A taxa marginal de substituição pode ser qualquer um deles. Eles querem dizer a mesma coisa, só que matematicamente são representados de forma diferente. Agora, por acaso eu não encontrei como é que isso se calculava no diapositivo, mas pronto. Isto, como é que nós fazemos isto? Marginal, utilidade marginal do x, ele significa ah, ok. Isto parece uma. Eu não sei como é que se lê esta. Eu já não me lembro como é que se lê este símbolo. É um símbolo matemático. Parece um símbolo grego, mas fui pesquisar, mas afinal não era. É um símbolo matemático que significa derivada. Isto quer dizer a derivada a derivada da função da utilidade em relação à derivada de x. Agora só vamos deixa-me só completar esta fórmula. A dividir isto tudo, a dividir por mu y, que é a derivada de u, dividir pela derivada oi, de y. Está bem? E isto é igual a isto. Agora, vamos calcular. Nós sabemos que a nossa função da utilidade x e y é igual ao x vezes y. Quando não há nenhum sinal aqui, é um vezes. É uma multiplicação, está bem? Quando não há sinal de multiplicação, quando apenas estão pegados, é uma multiplicação. Ah, então, a derivada da utilidade em relação a x, isto quer dizer que a x vai ser um variável. De resto, é tudo constante. Logo, a utilidade disto é o próprio x. Não, peço desculpa, aqui por acaso não é x. O variável é. Nós sabemos que a derivada de u em relação ao x, o x é variável e o y é um constante. Constante quer dizer um número. Um número. Variável é um número que nós não conhecemos. Logo, a derivada deles é igual ao y. Ui, isso está mal escrito. É igual ao y. E ao lado contrário, a derivada da utilidade, da função da utilidade, peço desculpa, dividir pela derivada de y, tratamos o y como o nosso variável e o x como o nosso constante. Então a derivada vai ser igual a x. Isto porque é uma regra de derivação. 1, 2, 3 e reticências. Isto é o nosso. Ok, não, esquece, não, eu não vou estar a escrever. E isto, números específicos, são os nossos constantes. Agora, A, B, C, D, esses nós estamos a substituir um número que nós não conhecemos com uma letra. E as letras mais utilizadas são X, Y, Z, ou A, B, C, D. Nós utilizamos uma letra para representar um número que nós queremos saber, mas que nós não sabemos. E esta letra nós designamos como uma variável. E é a regra das derivadas em que um constante vezes um variável, a derivada deles. Esta linha chama-se a derivada deles
é igual ao próprio constante, que é igual a 2. A derivada de um constante é igual a zero. A derivada de um variável elevado a 2, elevado a 2 não, elevado a n, não, para ser mais fácil, elevado a 5. A derivada deles é igual a 5 vezes x. Está bem? E é assim que se calcula as derivadas. E é assim como eu calculei a derivada. Então voltamos para o exercício. Nós já sabemos como é que chegamos até aqui. A taxa marginal de substituição para esta função em específico é igual ao y sobre x. Isto nós já sabemos. E nós sabemos também que a taxa marginal de substituição é igual ao custo de oportunidade em cabazes ótimos. E vamos calcular esta igualdade. Y sobre x é igual ao preço de x dividido por preço de y, que é equivalente a y de x igual a preço de x dividido por 1. 1 porquê? 1 porque é o preço de y. Estamos a substituir tudo que nós sabemos. Agora, passando este x para este lado, fica preço de x vezes x igual ao y. Agora, substituímos esta equação na nossa equação de restrição orçamental. Isto vai nos dar y é igual a 60. Y é igual a 60 se vocês colocarem na calculadora ou no computador, naquelas aplicações matemáticas, ele vai-te aparecer esta reta da curva de preço-consumo, que é o y igual a 60. Agora, porquê que nós temos que substituir esta equação final na nossa equação da restrição orçamental? Então, vocês sabem que... onde é que isso está? Não, é melhor desenhar um novo gráfico. Não, aliás, não é preciso. Vocês sabem que para determinar a nossa curva de preço-consumo, nós temos que satisfazer uma condição de pronto, uma condição em que a nossa taxa marginal de substituição é igual ao nosso custo de oportunidade, certo? Que é o que está aqui representado. Porque o preço, a reta a curva de preço-consumo é desenhado através de um conjunto destes pontos tangentes que têm esta condição. Taxa marginal de substituição é igual a custo de oportunidade. Agora, tudo isto é feito à base de nós termos uma restrição orçamental. Está bem? Que é o nosso RO ou BC em inglês. Que vai ser igual ao nosso N igual a preço de X vezes a quantidade de X mais preço de Y vezes a quantidade de Y. Só podes calcular o preço de o curva de preço-consumo se tu conseguires satisfazer estas duas condições. E quando nós acabamos de calcular a primeira condição, temos que substituir os números que nós sabemos na equação de cá de baixo. E é por isso que nós temos que substituir este valor aqui na restrição orçamental. Está bem? Curva de procura. Como é que nós calculamos a curva de procura?
é o valor que nos dê depois de ah, substituir a equação na, na nossa restrição orçamental. Então, como é que ele chegou a este valor aqui? Sabemos que o nosso rendimento é 120, é igual ao preço de x, preço de x vezes x, mais preço de y, que é igual a 1 vezes y. Agora desenvolvemos 120 é igual ao preço de x mais y. No entanto, nós sabemos que o y é igual é igual nada, por acaso não escrevi. É igual ao preço de x sobre x. E isto é a conclusão que nós tiramos da equação que nós calculamos anteriormente. E vamos substituir este preço de x sobre vezes x, desculpa, aqui na equação. Que vai dar 120 igual a preço de x vezes x mais preço de x vezes x, que vai dar dois preços. Não, desculpa. Vai dar 120 igual a 2 preço de x sobre vezes x. Passamos este 2 para lá a dividir, que é equivalente a 60. 2 a dividir por 2, 120 a dividir por 2 é 60, igual a preço de x sobre x. E nós passamos este x para lá, a dividir também, que consequentemente vai dar preço de x igual a 60 sobre x. E isto, não, aliás, desculpa. E isto é a nossa curva da procura, que é o D. Está bem? É a função para desenhar a nossa curva da procura, que é o que está aqui. Agora, curva de Engel. O que é que acontece se se o nosso rendimento variar em vez do preço de um dos produtos? A reta da restrição orçamental ele vai se deslocar à direita. Olha, vai-se aumentando. Porquê? Porque a quantidade de produto que nós podemos comprar, quer seja do X, quer seja do Y, podemos comprar mais. Certo? E logo a reta vai se deslocar para a direita e para cima. E, consequentemente, o nosso consumo vai se aumentar. A nossa curva de indiferença vai aumentar também. Aumentar, ou seja, vai mudar, vai se deslocar também para a direita. E assim vai-se sugerindo novos cabazes ótimos. E conjunto desses cabazes ótimos, eles formam uma nova reta, que é a nossa reta de. Reta não, peço desculpa, curva. Curva de. Curva de rendimento-consumo. Que é isto? Income Consumption Curve. E a partir desta curva de rendimento-consumo, podemos construir uma curva de Engel. Agora, como é que nós calculamos a curva de rendimento-consumo? Nós sabemos que o único variável, o único número que está constantemente a variar, a mudar, é o nosso rendimento. Logo, o nosso restrição orçamental, o nosso rendimento, não vai ser um número em específico, mas vai ser uma letra. Neste caso vai ser letra M. Está bem?
E o nosso preço de Y é 20. Não, aliás, o preço aqui tem um erro. O preço de X é 20 e o preço de Y é 1. Sim, exatamente. Agora, consideramos que a utilidade de x e y é igual ao xy. A taxa marginal de substituição é a mesma, que nós calculamos há uns 10, 15 minutos atrás. Sabemos que a taxa marginal de substituição é igual ao custo de oportunidade nos cabazes ótimos, tá bem? Não se esqueçam disso, só nestes pontos em específico, estes pontos em que a curva de indiferença se cruza com restrição orçamental, e fazemos os mesmos procedimentos. Calculamos a igualdade e dão-nos y é igual ao 20x. Substituímos esta equação na restrição orçamental, dão-nos m igual a 2y. Está bem? Estamos neste caso, quando nós estamos a calcular a curva de angle do y. Se vocês substituíssem este valor do x como y, se vocês substituíssem y para este valor, ele fica y mais y, que vai dar 2y. Isto é igual à curva de angle do y. E vice-versa, se vocês escolhessem substituir o valor do y como 20x, ele fica 20x mais 20x. Este primeiro 20x vem da própria reta, vem do própria equação de restrição orçamental, e este segundo 20x vem do 20x que tu calculaste. Ele vai-te dar 40x. Este 40 e este valor, e com esta equação n igual a 40x, tu podes desenhar uma curva de angle do x. E se tu calculares a igualdade da curva de angle do y com a curva de angle do x, vai-te dar uma nova equação, y igual a 20x. Por acaso nós já calculamos isso já. Por acaso é igual a isto, mas pronto. Isto é o nosso curva de rendimento-consumo. Ora bem, vamos continuar. Então, como é que a curva de angle reage perante os bens normais e os bens inferiores? Então, antes disso, o que é que são os bens normais e o que é que são os bens inferiores? Os bens normais são aqueles bens que nós consumimos normalmente, digamos assim. Ou seja, quando o nosso rendimento aumenta, o nosso consumo sobre esse bem aumenta também. Olha, o aumento de rendimento implica um aumento da quantidade procurada desse produto. Um exemplo pode ser tipo, sei lá, carnes, provavelmente, aquelas carnes de vaca, frangos, vegetais. Agora, bens inferiores são aqueles bens que a sua procura diminui quando o teu rendimento aumenta. Por exemplo, transportes públicos. Por acaso não consigo pensar num outro exemplo, mas como por exemplo o transporte público. Se eu fosse muito pobre, a minha frequência de utilizar transportes públicos vão ser muito mais altas quando eu for rico, certo? E pronto, é assim que se representa a curva de angle em bens normais e em bens inferiores.
quando houver um aumento de rendimentos, o consumo aumenta. E assim aumenta também o nosso curva de Engel. E no caso dos bens inferiores, à medida que temos mais rendimento, o consumo deste produto, deste bem inferior, diminui. E é assim que se. E assim e também como a nossa curva de Engel, ele diminui também. Agora, um, o que é que acontece quando o preço de X, quando houver uma mudança de preço de X? Se o preço de X aumentasse, o preço substituto, neste caso o produto Y, vai ser mais atrativo para nós. E este efeito chama-se efeito de substituição. Quando o preço de X aumentasse, nosso poder de compra em geral diminui. Olha, por exemplo, de BC1, Budget Constraint 1, para BC2, o preço de X aumentou muito, porque antes nós no máximo podemos comprar 20 de X, de produto de X, agora podemos só comprar 6. E se nós não comprássemos de tudo o produto de X e comprássemos tudo o produto Y, o preço de X não nos interessa muito. No entanto, se nós começássemos a comprar preços de X, aí é que nós já interessamos, está bem? Olha, por exemplo, este parte aqui não inclui este ponto fixo, está bem? E este parte aqui, eles são diferentes, certo? Isso porque nós começamos a comprar o produto de X. Logo, se nós comprarmos o produto de X, que é muito mais caro que o produto de Y, o nosso poder de compra vai mudar, né? Agora, o efeito de substituição e efeito de rendimento, eles são coisas. Eles podem ser representados como números. E o efeito total é a soma de efeito de substituição e efeito de rendimento. Por exemplo, nós temos um rendimento de 120 euros por semana. E o preço de X, aumenta de 6 euros para 20 euros à semana. Isto vai provocar um consumo de produto X de 10 unidades por semana a 3 unidades por semana. E isto tem de certeza um efeito. Faz um efeito no efeito total. Está bem? E o que isso quer dizer? O nosso consumo baixou 7 unidades. Logo, o nosso efeito total é menos 7. E agora, como é que nós calculamos efeito de substituição e efeito de rendimento? Ah, ok. Não calculamos, penso eu. Aparentemente isto não vai. O cálculo de efeito de rendimento e o cálculo de efeito de substituição não vai sair para a frequência. Bem, na minha altura, ou seja, no ano passado, saía os dois métodos de cálculo de efeito de rendimento um, e efeito de substituição, que é a parte mais difícil deste capítulo, basicamente. Mas ainda bem que não vai sair, está bem? Agora, o que é que acontece isto em bens inferiores? Ahm, no bens inferiores, quando o preço de X aumenta,
o efeito de substituição ele continua a ser negativo. Isto quer dizer que nós, ah, nós continuaremos a tentar procurar mais o produto de Y. No entanto, o efeito de rendimento é positivo. Isto porquê? Nós temos falado antes que nos bens inferiores, ahm, quando o nosso rendimento diminui, o consumo desse bem aumenta. E quando o nosso rendimento diminui, nós estamos mais pobres. E quando o preço de X aumenta, nós ficamos também assim, nós também ficamos mais pobres, assim entre aspas, porque custa-nos mais para comprar este produto. Logo, o consumo vai-se aumentar. E é isso o efeito de rendimento. E é porque, e é por causa disso que ele é positivo. Agora, no caso dos bens de Giffen. O bens de Giffen é um caso extremo de bens inferiores. Quando houver um aumento de preço, a procura aumenta ainda mais. Por exemplo, ahm, por exemplo, o caso da carne e de arroz. Eu tenho 10 euros e compro carne, que é 5 euros, e arroz, que é 1 euro. Se o preço de arroz passa de 1 euro para 2 euros, o que eu vou fazer? Eu vou consumir menos carne para poder comprar mais arroz. Porque arroz é um bem que é essencial para me encher. E logo o meu poder de compra torna-se ainda mais, porque estou a comprar ainda mais arroz e o efeito de substituição é menos, porque eu não estou à procura de produtos substitutos. E é assim que nós chegamos a esta conclusão. Efeito de rendimento é maior que efeito de substituição. E é como nós podemos ver neste caso aqui. O, este primeiro gráfico é. Nós temos o bem X e um bem Y. O bem X é, como está aqui dito, o bem X é um bem Giffen. Quando o bem X, o preço do bem X diminui, a procura de bem X aumenta. Como podemos ver nesta curva verde, nossa curva de indiferença, ele desloca-se para cima e para a esquerda. Está bem? Isto quer dizer que a procura de bem Y aumentou bastante. E neste caso, o bem X é um bem normal, o bem inferior. Quando houver uma diminuição de preço de X, existe um aumento da quantidade procurada de X. E logo podemos ver que a curva de indiferença ele vai se deslocando para a direita e para o baixo. E estes são os exercícios. Vocês devem conseguir resolver. Olha, isto é a condição que nós tínhamos falado quando nós calculámos a curva de preço-consumo. Vocês devem ser capazes de resolver esses exercícios. Qualquer dúvida podem mandar mensagens para mim. Eu, bem, eu não vou deixar o meu número de telemóvel ou o número de contacto aqui neste vídeo,
para que eu, como vou me licenciar neste ano, para que não haja pessoas hum, que vieram à UBI no próximo ano me contactasse por causa destas matérias, porque até lá já não vou me lembrar de nada disso, está bem? E pronto, ficamos por aqui.